Vê se agora está gravando. Agora tá gravando sim. Então, retomando aqui o que a gente estava falando, né? Porque antes não estava gravando. Então, Ana, qualquer medicação que você vai usar, você tem que avaliar o risco e o benefício, certo? Então, você falou em um dos riscos da glibenclamida, que é o risco de ganhar peso. Mas existem outros riscos, assim como existem outras assim, contraindicações, digamos assim, que não é só a questão da obesidade, que é o risco de ter hipoglicemia, tá? Agora, como eu estava falando, quando você vai tratar um paciente, você tem que sempre avaliar o paciente como um todo. Qual é a possibilidade que ele, na verdade, tem de comprar outro medicamento. Às vezes você está diante de uma situação em que ou você dá isso ou você não dá nada, tá? Então, assim, o que é importante você saber? É importante você saber as indicações e as contraindicações, para você sempre poder pesar quais são os riscos e benefícios no tratamento que você está oferecendo para o teu paciente. Tá? Eu não sei por que eu não estou te vendo, mas talvez seja porque pronto, agora eu estou vendo. Pronto, já estou te vendo. Tá? E você sabe outras classes medicamentosas, Ana? Além da sulfonilureia, você falou da metformina, que é uma biguanida, você falou das sulfonilureia, você falou da representante glibenclamida, né? Tem as glinidas, né, que são análogos, atuam no mesmo receptor da sulfonilureia. Temos o que mais? Inibidores do DPP4. Uhum. Aí temos a arcabose também. A carbose. Uhum. A carbose, isso. Uhum. Sou um pouco nome de... Não, é hábito, né? Você vai se adaptando. E temos os agonistas de GLP-1. Agonistas de GLP-1 está faltando ainda. Deixa eu ver. E tem o SGLT2. Inibidor de SGLT2. E ainda ficou faltando uma outra classe de droga. É verdade. Isso é uma coisa boa, né, Ana? A gente tem várias medicações para tratar diabetes. Agora, eu estou assim um pouquinho preocupada que talvez, Ana... Bom, acaba de falar outra droga que está faltando, outro, né? Também insulina? Insulina também. E ainda está faltando. Foi. Me ajuda aí, Vivian. Já falei um monte. Pioglitazona? Isso, exatamente, tá? Agora, Ana, eu estou começando a ficar um pouquinho preocupada porque eu acho, posso estar completamente enganada, tá? Você me corrige se eu estiver enganada, que você está estudando por algumas notas meio antigas, porque você citou 2 grupos de droga que estão em desuso, que é a carbose e a glinida. Então, essas anotações que você está estudando são de que período? Eu uso algumas coisas que eram da minha turma e uso da turma que era anterior à minha. Pois é, mas você se lembra que a gente conversou no primeiro dia que a gente fez monitoria? Sim. Essa semana eu consegui assim, estudar demais porque eu estava meio afobada e eu fiquei doente. Me desculpa. Tá. Então, olha só, a gente trouxe, quer dizer, eu já tinha da semana passada uns casos aqui. Eu tive prova hoje. Esse negócio dessas provas novas, a gente fica nervoso ainda também.
Você teve prova de quê hoje? De UTI. Ah, ixi, Maria. Uhum. Tá. Mas vamos lá, Ana. Vamos ver se eu consigo aqui compartilhar com você uma tela, porque às vezes, antes de eu compartilhar com você a tela, esses 2 casos clínicos que eu deixei separados agora já eram os da semana passada, e depois eu vou passar para você 2 casos clínicos que a professora Cíntia fez, que nós vamos tentar ver se a gente te ajuda, colocando para você fazer caso clínico, tá? Porque às vezes isso daí facilita o aprendizado, porque é como se você estivesse vendo paciente, tá? Sim. Ok? Tá? Então vamos lá, vamos ver se eu vou acertar aqui no compartilhamento de tela. Não, eu estou vendo isso daqui, não. Eu tinha deixado aqui aberto. Vocês não estão conseguindo visualizar, estão? Não, Vivian. Não. Ainda não. Pois é. Gente, eu estou com muita dificuldade. Não estou conseguindo. Eu vou fazer o seguinte, eu não vou perder tempo tentando. Eu vou ler para Quer me você. enviar, Vivian? Quer me enviar que eu compartilho? Não é no botão verdinho? Não está aparecendo. O problema é que não está aparecendo nenhum botão para mim. Oh. Esse é que é o problema. Nenhum botão aqui. Vamos lá. Eu posso tentar mandar para você, Cíntia, sem problema. Mas se você quiser, manda e vai lendo, não tem problema. Quando eu conseguir, pronto. Se eu também não conseguir, a gente já vai adiantando, né? Uhum. Meu e-mail está aberto. Tá. Tá aqui. Estou mandando para você, tá? Uhum. Pronto, mandei. Eu vou começar a ler, então, tá? Tá bom. Tá. Então, Ana, é o seguinte. É uma advogada de 50... Não? Não, estranho. Né? Advogada de 57 anos, que refere que ganhou muitos quilos nos últimos anos. Ela tem um IMC de 34, pressão arterial de 140 por 85. IMC de 34. 57, advogada, 57 anos. IMC de 34. PA 140 por 85. 40 por 85. Glicemia de jejum 134. 2 horas pós café da manhã 210. E hemoglobina glicada 7,4. Recebeu, Cíntia? Não, Vivi, é estranho, né? 7,4, né? Eu vou tentar mandar. Vai olhando o caso, Ana, que eu vou tentar reenviar para a professora Cíntia, tá? E aí a primeira pergunta é qual ou quais o diagnóstico ou os diagnósticos dessa paciente, tá? Peraí, ela chegou no consultório com alguma queixa? Não. Tá. Ganho de peso, né? Só isso. É verdade, ganho de peso, desculpa. Nada. Eu mandei para você, Cíntia, te juro, tá aqui enviado. Gente, por que não chegou? Vou sair, vou mandar de novo, Cíntia. Eu vou sair e vou entrar de novo também. Tá. Também tem milhões de coisas abertas aqui no meu computador. Uhum. Sou danadinha.
Não chegou, que estranho, né? Muito estranho. O computador tá... Meu e-mail tá lotado, tem que dar uma limpeza nesse e-mail. Vou mandar de novo. Tá bom. Ah, chegou, Vivi. Então, agora você vai ter 2. Agora, o pior é que... Tá, vamos ver se eu consigo... E aí eu não sei se eu vou conseguir habilitar, peraí. Não sei. Vamos ver se eu consigo aqui. E aí, conseguiram ver? Acho que foi. Conseguiu, Ana, ver a tela? Sim, sim. Eu acho que eu estou vendo. Não sei se é a tua ou se é a minha. Aí. Ana, Oi. tá vendo a tela? Tô sim. Ah, então. Você conseguiu, Cíntia? Consegui compartilhar. Que bom. Eu estou me sentindo cada vez... Eu não sei o que acontece. Eu estou com mais dificuldade agora do que no início. O computador é o mesmo. Pronto. Bom, vamos lá. Então, Ana, qual é o diagnóstico, quais os diagnósticos dessa paciente? Bom, ela é uma paciente, ó, pelo IMC, ela tem uma obesidade tipo 1. A PA dela tá um pouco alta, né? Essa histórica dela não tá legal. Uhum. Aí a glicemia em jejum dela tá alta. Glicemia tá alta. A de depois da refeição aqui eu não lembro direito. Ai. Tá. Mas esse valor de glicemia dela de jejum já fecha o diagnóstico de diabetes? Não, eu preferia repetir. Na verdade, calma, deixa eu pensar. Na realidade, ela também tem outros dados, né? Tem a glicada também. A hemoglobina glicada dela também tá elevada. Uhum. Eu fecharia. Pois é. Então, quais são os critérios para você fechar o diagnóstico de diabetes? A hemoglobina... Calma, não precisa ficar nervosa. Já não sei. Ai, eu fico muito nervosa, eu fico toda vermelha. Eu também vi que você está com as manchas aqui. Deus, fica assim. Bora. O diagnóstico a gente faz com a hemoglobina glicada, ela tem o valor dela normal é 6,5, né? Não, o normal, quanto é? Não, o normal dela é abaixo disso. Não. Quando tá maior ou igual, já tá alto. Mas não existe alguma coisa entre o normal e o diabetes? O pré-diabetes. Então. Então tá certo, acima de 6,5 fecha o diagnóstico, mas abaixo de 6,5 não é normal ainda. É normal. Você tem na faixa, certo? De pré-diabetes. Né? Sim. Tá, então vamos lá. Isso. A glicemia em jejum maior ou igual a 126. Isso. Uhum. E aí você tem a glicemia aleatória maior que 200, né? Mas a glicemia aleatória maior que 200 quer dizer, é considerado diagnóstico. Não, tá certo. Então, Não é diagnóstico, você tem que repetir. A maior do que 200 com sintoma, não. Desde que tenha sintomas, só um já é suficiente. Isso, é verdade. Todos os outros precisa repetir. Uhum. É isso mesmo.
Tá? Então, na verdade, ela fechou o diagnóstico de diabetes? Fechou. 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 Então, Fechou. ela tem obesidade, fechou o diagnóstico de diabetes, tá? E aí, nesse caso, como é que você trataria essa paciente? Estamos nos referindo agora só à parte do diabetes recém-diagnosticado, né? Aí vamos, mudança de estilo de vida. O que é a mudança de estilo de vida? Melhorar a alimentação. Mas o que é melhorar a alimentação? O que você vai falar para ela? Primeiro, para ela criar uma rotina de alimentação, né? Os horários alimentares, café, almoço, janta. Procurar comer mais verduras, comidas com baixo teor glicêmico, diminuir o carboidrato. Se ela é uma paciente que come muita fruta, talvez reduzir isso, né? Doce. É isso. Acho que é isso. É mais ou menos isso, Ana, tá? Tá. O que eu posso melhorar? Tá. Em primeiro lugar, existe, primeiro, a indicação de aumentar a quantidade de fibra. Fibra é uma coisa importante, tá? Não existe, na verdade, assim, nenhuma recomendação formal de diretriz ou coisa assim, que você tem que diminuir a quantidade de fruta, assim como existe, assim, por exemplo, uma crendice popular de que algumas frutas são mais doces ou que são proibidas para diabetes, né? Assim, tipo uma crendice popular de que diabetes não pode comer uva porque é muito doce, algumas coisas assim, tá? Então, na verdade, o que a pessoa precisa é fazer uma alimentação saudável. E uma alimentação saudável presume comer legume, verdura e fruta, tá? Evitar ao máximo alimentos industrializados, os processados, estava me faltando a palavra, os processados, né? No caso dessa paciente, ela está obesa. Então, ela teria que fazer uma restrição calórica. Isso, verdade. Tá? Então, ela teria que fazer uma restrição calórica. Então, mudança de estilo de vida, o que é? É dieta e que mais? Atividade física. O Vivian, só sugerindo a Ana Sim. a leitura do Guia Alimentar de 2014. Tá lá. Pode anotar. E aí você vai ter não lê por resumo, lê no livro. Vai lá, pega o guia. É uma leitura bem, bem fácil. É bom para você melhorar até o seu padrão alimentar. E da tua família. E da família. Isso aí. Uhum. E aí a atividade física. Diz perdão, eu dei uma cortada. Não, tá certo. Eu acho que foi ótimo. Uhum. E a atividade física. Mas o que você vai prescrever, o que você vai orientar para o paciente de atividade física? Ver o que ela gosta de fazer, né? E aí, com isso... Perfeito, exatamente, é isso mesmo. Ver o que a pessoa tem mais afinidade, não é obrigatoriamente matricular numa academia, né? Exatamente. Perfeito. E aí, agora a gente vai entrar na parte da medicação. Então, uma paciente, que tipo de diabetes ela tem? Ô, Vivian, posso complementar com a terapia. Pode ser que ela precise de um tratamento psicológico, né? E a terapia cognitivo-comportamental Perfeito. É a escolha, né? E aí parte para o medicamento. Isso. Qual é o tipo de diabetes dela, Ana? Tipo 2. Isso. Muito bem. Então, quais são, então aí, diante de uma paciente dessa, quais são o que vai ser importante para você
escolher um tratamento para ela, para você fazer a prescrição para essa paciente? Pois é. Bom, eu vi aqui que, por exemplo, eles têm isso é até uma dúvida minha. Quando eu estava estudando, eu fiquei assim, gente, existe uma gama tão grande de medicamentos. E aí eu fiquei com essa dúvida, assim, por onde eu vou começar? Como eu vou saber qual o remédio eu vou escolher para eles? Exatamente. Exatamente. Aí eu li, por exemplo, o SGLT2, ele abaixa a excreção renal da glicose, ou seja, já seria... Não, ao contrário, aumenta a excreção renal de glicose, diminui... Isso. Desculpa. Aumenta a excreção renal de glicose. Aí, aí, por exemplo, a pioglitazona já atua mais no muscular e adipose. Eu sinceramente, essa é a minha dúvida. Eu ainda ia te perguntar isso, só que aí você foi logo abrindo o caso. Aí eu falei assim, vamos resolver isso no caso. Ótimo. Então, vamos lá, Ana. Então, olha, Ana, como eu estava falando, é importante você conhecer o perfil de cada um desses grupos de droga, tá? Então, o perfil do inibidor do DPP-4, perfil de análogo de GLP-1, cada um você tem que conhecer o perfil, né? Isso quer dizer você saber o mecanismo de ação, principais indicações e principais contraindicações, tá? Mas antes de eu falar da opção de uma delas, tá? Inibidor de SGLT2, pioglitazona e tal, tenha em mente o seguinte, aí a gente tem que voltar à fisiopatologia do diabetes tipo 2. Se lembra que o diabetes tipo 2 é uma doença multifatorial, que tem vários componentes etiopatogênicos envolvidos? Se lembra disso? Não. Mais ou menos. Por exemplo, o diabetes tipo 2, ele tem por exemplo, ele tem a resistência à insulina, né? Aí ele pode ir por dois caminhos, pela glicose aumentada. Não, peraí, deixa eu organizar meu raciocínio. Tá, a gente tem a resistência insulínica, e aí aí ocorre a captação está diminuída. Não estou conseguindo falar. O que é que você ia falar? O que é que você ia me explicar? Bom, então vamos lá, Ana. Quer dizer, o diabetes tipo 2 tem vários mecanismos fisiopatológicos. Um deles é a resistência insulínica. O que significa a palavra resistência insulínica? Quer dizer que a insulina do próprio paciente, tá? Não está sendo capaz de efetuar as suas ações, tá? Então, e qual é uma das ações mais importantes da insulina? É botar a glicose para dentro da célula. Tá? Ok? Outro mecanismo importante, quer dizer, outra ação importante da resistência insulínica é bloquear a glicogenólise hepática. Tá? Então, uma pessoa que tenha resistência insulínica vai ter hiperglicemia por vários mecanismos.
por não entrada de glicose na célula e por saída excessiva de glicose pelo fígado. Certo? De glicose pelo fígado. Tá. Agora, Ana, você Tá. precisa estudar pelo livro, não é pelas poucas palavras que eu estou falando aqui. Tá. Tá? Você, por acaso, assistiu a aula gravada que tem? Assisti. Então, Assisti. a aula de fisiopatologia de diabetes tipo 2 já foi, sei lá, 4, 5 semanas atrás? Pois é, então, assiste então de novo que você vai entender melhor o mecanismo fisiopatológico, tá? Então, E leia no livro, Ana. pois é, sem ler, Ana. O livro, porque senão você não vai ter base. Não vai ter para compreender. É. Não tem condição, tá? Então, eu sugiro primeiro você assistir de novo o vídeo e depois você vai para o livro, tá? Mas tem que ler, não tem jeito. Então, Você vamos pode lá. até fazer resumo, mas com as suas palavras, com a sua interpretação. Tá? Bom, pode continuar escrevendo, não tem problema. Eu também, quando assisto aula, tenho que estar sempre escrevendo. Isso não é erro, não, tá? Eu faço isso, eu não sei assistir aula sem ter uma caneta na mão, papel e lápis na mão. Enfim. E aí, então Mas o que eu queria dizer é o seguinte: você tem vários mecanismos fisiopatológicos. Uhum. Os dois mais importantes são a resistência insulínica e a deficiência relativa de insulina, no DM2. Tá? Bom, qualquer diretriz do mundo, brasileira, americana, europeia, japonesa, australiana, qualquer uma, recomenda a droga de início, a droga de base, sempre a metformina. Tá? Então, a metformina ela vai estar tratando a resistência insulínica. Mas você também deve adicionar uma segunda droga. É claro que você vai, então, tentar uma droga. Então, pega o caso dessa advogada. Vamos lá. Por exemplo, sulfanilureia. Quais seriam as vantagens e as desvantagens de sulfanilureia no caso dessa paciente? Ela pode fazer hipoglicemia, o aumento do peso, que eu até te perguntei. Exatamente. Que mais? Tá, basicamente são essas duas, esses dois efeitos colaterais. Agora, também a gente viu que as sulfanil, quer dizer, isso daí a gente falou mais a respeito da glibenclamida, que é do SUS e tal, que é gratuita, mas a sulfanilureia, de uma forma geral, uma das vantagens, independente da do SUS, aqui o SUS dá, é que é mais barata do que outras drogas, tá? Mas, no caso, essa paciente é uma advogada, então, provavelmente, ela tem condição de arcar com uma droga um pouco que seja mais cara, mas que se adeque melhor ao perfil dela. Né? Sim. Então, quais são as outras drogas que a gente poderia pensar no caso para ela? A gente pode começar com... A gente pode... Deixa eu ver. Quais são os principais problemas que você precisa atacar nessa paciente? A gente tem que baixar a glicemia dela. Sim. Baixar a glicemia dela. Diminuir o peso. E controlar a pressão.
Isso. E tem alguma droga que atue nisso tudo? Ou algum grupo de drogas que atue nisso tudo? É o agonista de GLP-1. Pode ser? Pode ser um agonista de GLP-1, pode ser, tem, tá? Mas tem um outro, quer dizer, o agonista de GLP-1, ele tem algumas desvantagens no sentido, primeiro, é injetável, tá? E o agonista de assim, a principal desvantagem é o fato de ser injetável. Então, se a paciente dissesse assim, eu não quero tomar injeção, qual é a droga que você escolheria, o grupo de drogas que você escolheria? Pode ser glifosina? Exato, exatamente, tá? Então, um inibidor de SGLT2, né? Porque vai eliminar, quer dizer, realmente cursa com perda de peso, diminui a pressão arterial e é um antidiabético oral, ok? E aí você vai... Causa hipoglicemia, né? Quê? Ele também não causa hipoglicemia. Não causa hipoglicemia, tá? Não causa hipoglicemia. Só vão... Quais são as drogas que causam... Qual a droga, além da sulfonilureia, que causa hipoglicemia? Não lembro. Só lembro sulfonilureia. Insulina. Né? Tá? Todas as outras não causam hipoglicemia, tá? Ok? E aí, então, como é que você trataria essa paciente? Aí a gente faria associação desse, mas eu não sei se eu faria, já começaria com a associação? Já começaria com a associação. Então a gente faria E você sabe prescrever metformina, Ana? Não sei. Não Quais sabe? são os comprimidos são de quantos, você sabe? De quantas miligramas? Tem a metformina, ela vai de 850, né? Uma Isso, a grama. metformina normal tem 850. Eu não lembro, não sei, gente. Não vou mentir para vocês, que eu não gravei isso. Tá. Não gravei. Tá, então, metformina tem comprimido de 500, de 700, a comum, 500, 850, a comum, e a XR, você sabe a diferença entre a metformina XR e a metformina comum? A forma com que ela é liberada? Uhum. Sim, a XR é de liberação prolongada. Tá? E qual é a vantagem de ser de liberação prolongada? O tempo de ação dela, né? Claro, uhum. E que mais? E aí o tempo de ação, claro que aí você pode prescrever menos tomadas ao dia, né? Isso. Mas que mais? Qual é a outra vantagem, digamos assim, da XR? Deixa eu pensar. Qual é o efeito colateral muito comum da metformina? Uhum.
Diarreia? Diarreia, que mais? Exatamente. Mais. Tá certo. Vai lá, Ana, tá certo. Lembrei da diarreia. Diarreia. Deficiência de vitamina B12. Perfeito, muito bem. Mas isso aí eu já vou te falando que são as duas metforminas, não é só privilégio da comum, não, tá? Sim. Mas muito bem, deficiência de B12. Só. Quer dizer, não acho que só, eu só lembro isso. Uhum. Tá, mas assim. Ah, peraí. Tá. Então, pode dar também, quer dizer, sintomas gastrointestinais como um todo. Quer dizer, então pode dar muita flatulência, diarreia, tá? E muitas vezes o paciente não tolera devido a esses efeitos colaterais. E aí o Glifage XR tem a grande vantagem de ser, quer dizer, a gente indica muito quando o paciente teve muitos sintomas gastrointestinais em decorrência da metformina comum, entendeu? Tá? Entendeu? Tá? Bom, então você vai prescrever metformina, agora vamos ver a dose da metformina. Você falou de um comprimido de 850. E o que mais? Quantos miligramas mais a gente tem comprimido? Do XR? Pode ser do XR ou do normal, tanto faz. Fala de um Tem primeiro, uma depois de grama outro. também. Isso, o XR tem 1 grama. É a metformina que tem uma dose, não sei se é de 750 a 800, que ela é uma subdose. É ela? Ai, gente, eu lembro disso em alguma aula, vocês falando alguma coisa sobre subdose, que 1 grama era a dose para tratar mesmo. Não lembro se era de... Sim, só a partir de 1 grama, realmente, quer dizer, a dose máxima é 2,5 gramas, tá? É isso. Tá? É isso. E assim não adianta você dar um comprimidinho de 500 que você Tá tratando, né? não está tratando, tá? Tá, Ok? também Então, certo. tá? Então, você vai prescrever a metformina e vai já iniciar com associação, tá? Metformina, no caso, com inibidor de SGLT2, que eu acho que vai ser melhor. O que você acha, Cíntia? Né? O quê? O quê? Desculpa. Não, associação de metformina com inibidor de De SGLT2. CGLT2. Eu acho que para essa paciente, assim, pela hipertensão, pela história de não ser subcutâneo, pelo diagnóstico recente de diabetes, eu acho que é uma boa opção para ela. Junto com mudança de estilo de vida, eu acho que seria o ideal, seria o que eu começaria, Vivian. Eu também, tá? Então, Ana, não precisa ter receio de começar com. Tá? Agora, antes da gente passar adiante, passa o próximo slide, por favor, Cíntia. E tá, vamos ler outro caso. Desculpa. O que você ia perguntar, Ana? Eu ia perguntar uma coisa da minha vida mesmo. Não ia do caso, não. É porque eu estava conversando com a minha tia domingo, aquela minha tia que eu falei que era diabética tipo 2. E aí ela estava me falando que ela tem tido muito, que ela tem muita hipoglicemia. Aí eu estava tentando entender por quê. Eu perguntei para ela o que ela tomava. Ela, eu tomo Glifage XR eu acho que é 850 que ela toma. Toma de Amicron
Uhum. e faz insulinoterapia também. Ela fazia calantos mas aí ela me falou que ela, por exemplo, ela estava lá em casa, ela teve uma hipoglicemia. Uhum. O almoço demorou para sair e aí ela teve uma hipoglicemia. Até que meu pai chegou na cozinha lá, a tia tá ali tendo uma hipoglicemia. Eu falei para ele, dá um copo de Coca-Cola para ela. Aí, aí eu perguntei para ela, tia, você tem muita hipoglicemia? Ela falou assim, eu tenho com uma certa frequência. Às vezes eu acordo já com hipoglicemia. Eu fiquei pensando, eu perguntei para ela quando que ela tomava insulina. Ela falou que tomava em jejum, quando ela acordava. Só. Mas quantas unidades? Você só 26. perguntou o horário? Você só perguntou o horário? Acho que era 26 unidades. Uhum. Você só perguntou o horário? Eu perguntei, tia, com que horas que a senhora toma essa insulina? Eu tomo em jejum. E aí, o que você... Ela falou 26 unidades. Tá. E o que você achou, Ana? Eu achei que tem alguma coisa errada. E qual é a coisa que você acha que está errada? Porque essas hipoglicemias dela, não era para ela estar tendo isso. Certo. Por que você acha... Por que você acha que ela está tendo hipoglicemia? Não sei se ela está demorando muito tempo para comer. Ou se tem alguma coisa no tratamento aí que não está certo. Ou ela teria Você tem contato direto com a sua tia, Ana? Tem. Por que você não colhe a anamnese dela, não vê se ela tem exames, não apresenta também esse caso pra gente? Boa ideia, boa ideia. Legal, gostei da ideia. Sim, não é uma boa ideia, Vivian? Excelente ideia. Eu acho que é até melhor do que a gente dar um caso, né? Porque ela vai ter na prática. Ó, medicina se faz com hands-on, mete a mão. Exatamente. Gostei, Cíntia. Muito boa ideia. Então, eu acho que você tem que colher o caso da sua tia, sabendo a anamnese, se puder fazer exame físico, ótimo. Se a tua tia tiver exames, melhor ainda. Ela tem neuropatia periférica. Então, você vai... Ótimo. Ótima ideia. Então, hoje você não fala mais nada da tua tia, tá? E você vai preparar para apresentar para a semana que vem o caso da tua tia. A gente segura os nossos casos, Vivian. Isso, a gente segura. A gente segura os nossos casos e você vai mergulhar na sua tia. Exato, exato. Vai ser tua paciente, a tua tia, tá? Tá bom. Tá? Então, bota o próximo caso aí, Cíntia. Aqui, Vivian, pode ir lá. Já estamos aí. Tá, jura? Porque o que eu estou enxergando aqui é o lavrador. Tá vendo? Eu não tinha mudado, não, é que eu estou olhando. Não, tá aqui já o caso. Ok, tá. 55 anos. Portador de diabetes tipo 2. Metformina. Gliclazida é esse de Omicron, né? Isso. É o de Omicron, exatamente. Continua. Aí submeteu-se, ó, faz simvastatina. Lê aí pra gente, lê, Ana, por favor. Tá. Submeteu-se, ó. Submeteu-se à angioplastia coronariana há 8 meses. Tá, tudo bem. No meu tá 6 meses. 6. Desculpa. Não tem problema nenhum. Pode ser 8 meses, não vai mudar nada. Apresentando queixa de emagrecimento e poliúria. Isso. Agora vai para os exames. Últimos exames laboratoriais. Glicemia em jejum. Uau. 294. Glicemia pós-prandial. 334. Hemoglobina glicada 11,8%.
Colesterol total, 220 miligramas por decilitro. Colesterol HDL, 35 miligramas por decilitro. Colesterol LDL, 140. Triglicerídeos, 250. Qual a sua conduta terapêutica? E aí, Ana? A gente tem bastante coisa aqui para ver. Então, vamos lá. Vamos separar por partes. Em relação à glicose, o que você faria para ela? A primeira pergunta, ela está compensada ou não? Não. Ok. Não tá. Tá muito alto essa glicemia em jejum. E aí, qual é a sua opção de tratamento? Insulina. Será? Sim. Não sei. Pode ser? Pode. Acho que eu já começava a insulina nele. E aí você começaria como para ela? Para ele, sim, de um lavrador. Para ele, desculpa. E como a gente começa com a basal. Em qual horário? Em jejum, né? Na hora que ele acorda, antes da primeira, eles vão fazer a primeira refeição. Fala alguma coisa assim. Tá calada. Geralmente o passo a passo do DM2 é qual? É começar na insulina bedtime, né? Na hora de deitar. Tá ouvindo, Vivian? Tudo bem aí? É isso que eu quero saber. Vocês estão me ouvindo? Sim, tá muito bem. Okay. Não precisa segurar. Dá para ouvir. Isso. Bedtime. Isso, que é antes da hora de deitar mesmo, né? Antes da ceia. Lembra? A gente chegou a comentar isso. Qual é a dose, geralmente, que a gente começa? Você lembra? Não lembro. Não lembro. Tá. Então, em geral, a gente começa. Estão ouvindo? Tá. Muito bem. É porque eu coloquei agora o fone. 10 unidades, em geral, é o que a gente começa. 10 unidades à noite, tá? E aí, como é que você vai, que a gente chama titulando a dose? Medindo a glicemia. De que horário? Quando ele acorda. Exatamente. Tá? Aí, de acordo com a glicemia que ele acorda, a gente vai regulando a que ele dorme. Não. Tá? Você não vai fazer uma dose de cada dia, tá? Uma dose, sei lá, digamos, você hoje começou com 10, aí acordou com a glicemia. Hã? Vai titulando ao longo do tempo, né? Isso. Não é E qual é a meta da glicemia de jejum? Quer dizer, você tem que... qual é teu objetivo? Qual é a meta? A meta. Quanto você falou? Quanto você falou, Ana? 100. Isso, exatamente, tá? 100 ou 110, dependendo da sociedade, tá? A SBD recomenda 110, mas a ACE recomenda 100, enfim. Mas por aí, você está certa, 100. Mas assim, você tem que esperar alguns dias, quer dizer, você começa a insulina à noite, aí você espera 3 dias, vai dosando sempre de manhã, se continua sempre alta, aí você orienta o paciente para ir aumentando devagar, tá? Entendeu? Sim. Tá, então você vai insulinizar esse paciente. Mas o que mais esse paciente tem de muito importante, além da descompensação importante do diabetes dele?
ele tem colesterol, tá? Sim. O HDL dele tá baixo. O Você LDL tá mexeria na muito alto. estatina, Ana? E se você mexeria, você faria através de quê? Você usaria alguma coisa, alguma ferramenta? Cíntia já fez a pergunta Hã? dizendo que tem uma resposta. Ai, agora. Eu, eu, aument, eu aumentaria a dose. Mas assim, aleatoriamente, você sabe quanto esse paciente precisa ter de colesterol, você sabe? De colesterol. O HDL normal é de 45 para cima. Aí o LDL dele tá bem alto. O LDL, ai, meu Deus, não lembro o LDL. Não sei. Ai, não lembro. Tem que revisar isso. Tá, pois é. Então, aí a gente tem que voltar lá para a aula de aterosclerose, dislipidemia, né? Que não existe um valor normal de colesterol LDL, tá? Alguns pacientes, dependendo do risco dele, precisa ter um colesterol mais baixo ou bem mais baixo ou não, depende. Por isso que a Cíntia falou, qual a ferramenta que você vai usar? Você precisa usar as calculadoras de risco, tá? Então, as calculadoras de risco é que vão te dizer se esse paciente, você precisa usar a estatina até, quer dizer, qual é a meta do LDL, se vai ser 100, se vai ser 70, se vai ser 50, isso daí só você, quer dizer, só não. Esse paciente, de qualquer jeito, independente, quer dizer, de você, quer dizer, a gente sabe, né, Cíntia, mas não necessariamente um paciente que já fez angioplastia e um paciente com diabetes tipo 2, ele é um paciente muito de risco muito elevado, tá? Então, Nem realmente, precisa de ferramenta nenhuma para a gente concluir isso, né, na realidade. Que ele é um nesse risco, caso específico, ele é alto risco, né? Uhum. tá? Então, esse paciente ele vai precisar ter um LDL colesterol menor do que 70. Então, não Ok. é simplesmente você aumentar a simvastatina. Provavelmente você vai ter que lançar a mão de uma estatina mais potente, tá? E dose mais alta também, mais potente com dose mais alta. Aí a gente mudaria, então, para por exemplo, uma atorvastatina. Sim, uma torva para uma rosuva e em dose maior, porque ele está com 140, Certo. tá? E além disso, Hum. então já falamos da glicemia, mas você fala, e tudo bem, a hemoglobina a insulina seria uma opção, mas ele tem uma angioplastia aí de base. Você pensaria em alguma outra medicação, mesmo que não fosse só em controle de glicemia, mas com outro motivo? Ele tem uma angioplastia. Usar AS. Que? A S, sim, ele tem indicação. Muito bem. Mas tem mais? Pode ter mais alguma outra coisa? Se esse paciente não fosse lavrador, tá? Um paciente que coronariopata, diabético tipo 2, tá? Qual é a droga de escolha
para controle da glicemia? Se lembra que a gente falou no começo que atualmente tem uma série de drogas, tem um monte de medicamentos, várias opções? A gente usa metformina. Sim, metformina ele já está usando, perfeito. Vai continuar usando até o fim, até provavelmente o último dia Nos de últimos vida. dias. É. Ele só não usaria se ele evoluísse com insuficiência renal grave ou Isso, uma insuficiência cardíaca muito grave. Aí seriam as contraindicações. exato. Mas se não, até os últimos dias da vida dele, ele ainda estaria tomando a metformina. Não lembro, Cíntia. Pois é, porque desse grupo, então assim, desse grupo de drogas que tem benefícios além do benefício de diminuição da glicemia, né? Você tem o grupo de drogas que são os inibidores do SGLT2 e tem as drogas que são os análogos de GLP-1. Que aí, nos análogos de GLP-1, eles são indicados para pacientes que têm doença cardiovascular, tá? Que é o caso dele. Infelizmente, assim, nesse caso hipotético, é um lavrador que não teria condição de comprar análogo de GLP-1, ok? Não sei se a Vivian levasse a amostra. Que com Não, eu certeza entraria na ia levar. justiça. Eu entraria Eu na com justiça. certeza ela iria levar amostra, amostra, amostra. Tá certo. Mentira, Vivian. Verdade. Só que análogo de GLP-1 a gente não recebe a amostra, mas que eu ia fazer, entraria na prefeitura, sim. Mas o inibidor da CGLT2, pelo menos você ia conseguir sim, umas isso datas. com certeza. Isso com certeza. Tá? É. Então, assim, Ana, você tem que ver que existem atualmente esses dois grupos de droga, o análogo de GLP-1 e o inibidor de SGLT2, que oferecem benefício além do benefício só de diminuir a glicemia, de prevenir complicações renais e complicações cardiovasculares. Tá? Né? E isso daí é uma coisa assim muito importante porque o tratamento do diabetes hoje em dia mudou e você tem muito mais possibilidade de oferecer melhor tratamento com mais segurança, menos efeito colateral, porque você viu que nenhuma dessas drogas causa hipoglicemia, causa aumento de peso e além disso, então corrige a glicemia e além disso previne contra complicações. Tá certo? Porque a gente trata o diabetes para prevenir complicação, não é para simplesmente o laboratório mostrar uma glicose mais baixa. Correto? Correto. Tá? Tá bom. Tá Posso bom? passar? Pode passar. Eu vou passar aqui também. Pronto. Então, vamos lá. Leandro, o que é que nós... Tem mais um aí para a gente terminar. Paciente de 55 anos, menopausável, com história recente de ganho de peso e edema de membros inferiores. Diagnóstico diabetes DM2, em uso de metformina 850, 3 vezes ao dia, hipertensão arterial sistêmica em uso de losartano potássio, 50 mg 2 vezes ao dia. Exame físico, IMC de 31, circunferência da cintura 92, PA 150 por 100, apresenta a última avaliação laboratorial de glicemia em jejum de 128, hemoglobina glicada de 8,1%. Quais exames complementares devem ser solicitados? Qual a conduta terapêutica para este caso?
Exames complementares. Entendi. Acho que seria bom a gente ver a função renal dele, creatinina. Vê o quê? Não entendi. Função renal. E como é que você vai ver a função renal dele? Pede a taxa de filtração glomerular, creatinina. Mas peraí, como é que você vai fazer o pedido do laboratório para avaliar a função renal? Solicita ureia, Hã? creatinina. Não entendi. A gente solicita ureia, creatinina, a taxa de filtração glomerular. Você vai Mas pedir... existe... Não, fala, Vivian. Desculpa. Não, pode falar você. Tá? Qualquer um deles. Você pede no exame laboratorial, no exame de urina, é isso? Não, No exame de sangue. isso é... Peraí. Ah, calma. Calma. Tô- Concordo, calma. Muita calma nessa hora. Ai, tô nervosa. Pede o exame de urina. O quê? Isso. A gente pede o exame de urina. O que você pede no exame de urina? Pede o EAS. E pedimos... Na realidade, através disso, você está tentando fazer screening para complicação microvascular, né? Entre elas, a nefropatia diabética. Que no diabetes... A gente tem que pesquisar a albumina, temos que pesquisar a proteinúria. Então, a avaliação renal ela pode ser feita através da taxa de filtração glomerular, que você não falou como é que você falou que era na urina, a gente acabou não compreendendo. A gente calcula, né? Da forma. Isso, exatamente, exatamente, você calcula. Era isso que a gente estava querendo ouvir. Isso, então, exatamente. O laboratório creatinina, e aí você recebe a creatinina e você calcula. Faz a conta. Isso, exatamente, tá? Isso aí. E a outra coisa você começou a falar também, na urina. E aí, como é que você pede? O que você pede? Você começou, você já falou aí alguma coisa, mas segue nesse raciocínio. Na urina, a gente tem que pesquisar se tem glicose na urina, proteína, né? Não, a glicose, assim, não vai ter importância você, se não tiver glicose ou se tiver glicose, não significa nada, não tem um significado de que tem alguma complicação ou não tem alguma complicação, né? Só vai, se tiver glicose na urina, você só sabe que o paciente está com a glicemia muito alta. Mas aí você estava indo certo, a questão da proteína na urina, né? Que é, como a professora Cíntia falou, para você ver até que ponto tem comprometimento renal. Então, você pediu a creatinina para medir a taxa de filtração glomerular. Aí, se você se lembra, quer dizer, para você avaliar a função renal, você precisa de 2 parâmetros. A albumina, que você falou, e a taxa de filtração glomerular. Mas como é que você pede essa albumina? Como você faz o pedido para o exame para o laboratório?
como eu peço, Você pede urina de 24 é de horas? Hã? estoque, tem aquele, não tem o spot de urina albumina? Isso. Pesquisa de albumina em spot, exatamente, tá? Ou relação albumina-creatinina em spot urinário. Relação albumina-creatinina em spot urinário. Tá certo? Então, esse paciente, então, um dos exames que você pediu, quer dizer, 2 dos exames você já pediu. Você pediu a relação albumina-creatinina em spot urinário e pediu para ele também a creatinina. Quer dizer, isso daí você está excluindo ou está investigando, melhor dizendo, a disfunção, evolução da doença renal, né? Mas o que mais você precisa pedir para avaliar um paciente com DM2, tá? Isso daí, paciente com DM2, o que você precisa, com diagnóstico de DM2, o que você precisa investigar, obviamente, para tratar? Você falou de uma coisa que a sua tia tem. A sua tia tem um diabetes e tem o quê? Qual é a complicação que ela tem? Você falou? Neuropatia periférica. Neuropatia periférica. E você pede algum exame por causa da neuropatia periférica? Se você fosse investigar, o que você faria? Exame complementar, sim, vamos lá. Tudo bem que aqui eu faria mais exame físico, mas... A gente tem que fazer avaliar aqueles exames de... Tem que fazer, por exemplo, ela chegou lá no meu consultório. Isso. Aí, como que a gente vai rastrear? Por exemplo, aí a gente, por exemplo, pede para ela fazer a inspeção do pé, né? Isso, exatamente. Aí examina entre os dedos, ver se não tem ferida. Isso, perfeito. Que mais? O tipo de calçado que usa também é importante. Aí a gente examina. Aí tem que palpar os pulsos, ver a temperatura também. Aí faz o exame da fibra fina e fibra grossa. Isso, perfeito, muito bem. Muito E bem. quais são os exames? O de fibra fina é temperatura e dor. A temperatura bota um negocinho geladinho ou um quente e pede para o paciente dizer se está sentindo alguma coisa e o que ele está sentindo. Mesma coisa a dor. Pode espetar uma coisinha na pontinha, sem ele ver, acho que é melhor, né? Pede para ele fechar o olho Sim, e pergunta se ele está sentindo alguma coisa e onde. De fibra grossa, é o diapasão. Sim. Você está sentindo a vibração, né, do diapasão. isso. Tá, e que mais, Ana? Tá, então exame físico, aliás, em exame físico, não, ele já tem IMC, circunferência abdominal, E ainda mais? exames complementares. Vamos lá, a gente falou da parte nefropatia, falou da neuropatia, o que está faltando mais investigar em relação às complicações? Fundo de olho. Isso. Isso, muito bem, exatamente. Fundo de olho, aham. Que mais é importante você avaliar? Você pediria mais algum exame para avaliar risco cardiovascular, alguma coisa? Laboratorial, você pedia mais alguma coisa? Que eu me lembre, não.
Você não avaliaria dislipidemia nesse paciente? Você lembra que a gente estava vendo no caso anterior? Né? HDL, LDL, triglicerídeos. Exatamente, o perfil lipídico, né? Tem mais uma coisinha que seria interessante também, quer dizer, não é obrigado, não é rastreamento de complicação crônica. Rastreamento de complicação crônica é isso, é fundo de olho, é o exame dos pés, a função renal, a parte de lipídios, né? Isso aí tudo tá perfeito, tá? Mas fora a complicação crônica, eu digo assim, uma comorbidade que acomete com muita frequência e que a gente tem que estar também alerta em paciente com DM2. Esteatose hepática. Isso, muito bem, exatamente. Perfeito, tá? Então, isso aí também é fundamental, tá? E aí, em relação ao tratamento da glicemia desse paciente, quer dizer, da parte do diabetes, a gente não tem os resultados dos exames complementares, mas qual é a terapia que você indicaria para ele, nesse caso? Para ela, desculpa, é uma mulher. A glicemia de jejum dela está um pouco alta, né? Uhum. Mas a hemoglobina glicada está bem alta. Uhum. Né? A gente aumentaria a dose da metformina? O que você acha? Por tudo que a gente já discutiu. Também, né? Quê? Pode associar um medicamento. E qual o medicamento? Tá, só um comentário. A metformina, ela já está com dose máxima, 850 miligramas 3 vezes ao dia. Eu olhei só a miligrama, não olhei a quantidade de vezes ao dia. Uhum. Fala minha. Bom, qual a gente poderia usar? Deixa eu ver, ela pode ser o SGLT2. Pode, perfeitamente. Pode ser ele. Isso. E por que você escolheria ele, Ana? Porque a pressão dela está um pouco alta, né? Ela tem um risco cardiovascular e ela tem hipertensão arterial. E ela também é protetora renal. Exato, muito bem. Tá. Mais alguma coisa, Cíntia? Não, Vivian. A única coisa que eu acho é que a Ana precisa ler no livro, precisa ter base. Precisa começar a ler, a correr atrás, assim, do tempo perdido, Ana. Entendeu? Porque, assim, a impressão que me dá é que falta leitura começando nas partes básicas, sabe? Aproveite o seu tempo, eu sei que você está cheia de coisa, mas aproveite o tempo do Covid, que para você ele possa te dar a oportunidade de estudar. Exato. Mas estudar não através dos colegas ou através de materiais impressos, mas através dos livros e artigos, né? Voltando lá na fisiologia e depois na fisiopatologia das doenças. Porque, Ana, você só vai conseguir entender os tratamentos porque tudo vai tratar a causa. Entendeu? Então, se você não conseguir se você não conseguir entender como o organismo funciona, por que a pessoa ficou doente, vai ser difícil você tratar adequadamente. Entendeu? Tá?
Vivian, Oi? o que nós vamos para a Ana na próxima semana? Vai ser o caso da tia? Pois é, não, vai ser o caso da tia. Semana que vem não é prova. Semana que vem já é a prova? A nossa não, né? Acho que É, não. E eu acho que é, Vivian. é sim. É? Ah, então tá. Eu acho que semana que vem, peraí, deixa eu dar Mas uma se a confirmação. prova for de manhã, você vai reunir com a gente 4h30 da tarde. Tá, vai. A nossa prova é de manhã, a não sei que É. você tem a prova à tarde. Pois é. Eu não sabia que tinha um dia de prova. Mas pode ser. Não, claro. Ana, você tem que querer o máximo possível. Você está tendo uma oportunidade. Não, eu sei, menina, porque eu tenho as outras coisas para programar também. Ah, Mas tudo bem. tá? Porque, assim, haverá, se a prova é de manhã, você 4h30 da tarde está disponível. Né? Tá? Ok? Deixa eu só confirmar aqui, mas é a prova sim, acho que a Ana tem razão. Uhum. Mas de qualquer maneira, se a gente. Aí a gente vai planejar o caso da tia? Eu acho que não é, não. Eu acho que não é, não. Eu Deixa eu tenho a olhar impressão aqui. que não é, não. Não é, não. Bom, mas independente de Tá prova ou bom. não, Não, semana que vem. tudo bem. Hã? Tudo bem. Independente de ser ou não ser a prova, Ana, semana que vem a gente já chegou à conclusão que você tem tutoria, né? Então, pode ser o caso da Ana. Não, a prova é dia 14. Tá. E vamos então. A prova é dia 14. Ô, Cíntia, Vale. Ana, qual é o teu e-mail, Ana? Que a gente vai mandar caso para você também. AZ. A V de Vivian? Z. Tá certo, claro, Ana Zeli. Rolim. ROLIM. Aham. 96@gmail.com. Ok. Tá, a gente manda para você mais casos, tá? Mas assim, 50% da aula vai ser o caso da tua tia, tá? E a gente manda mais alguma coisinha para complementar, porque a gente já sabe que ela é um DM2, a gente vai ver alguma outra coisa, tá? Ana, a gente gostaria que você preparasse a apresentação. Ah, Tá? sim, claro, Então, claro. na sua tia, você colhe a anamnese, história da doença, queixa principal, história da doença atual, história patológica pregressa, história social, fisiológica, familiar, exame físico. Se tiver exame laboratorial, coloca hipótese diagnóstica e conduta terapêutica. Exatamente. Né? Prepara tudo. Acho Aí que vai bota ser bom para você. Eu não sei se eu vou conseguir colocar eu sendo feito, porque eu não tô. Eu viajei, não tô mais na mesma cidade que era. Mas, porque Você não vai ter contato com a sua tia? não. Só por telefone. Então, quer fazer os nossos casos, você faz os nossos casos aí preparando a apresentação, não tem problema, né, Vivian? É claro. Uhum. Mas Tá? assim, a gente pode mandar os nossos casos para você e você prepara, mas preparando a apresentação com referência bibliográfica, o que você usou para apresentar, Exato, é claro, é claro. certo? Tá? Então tá. Hã? Tá bom. Tá? Então tá, Ana. Então até semana que vem, tá? Deixa eu ver se eu entendi. Vocês vão me mandar os casos e eu tenho que montar a apresentação. Isso, exatamente. Tá? Tá, ok. Ok? Então tá, Ana. Tchau. Tchau, Ana. Tchau, tchau. Boa semana. Tchau, Vivian. Até daqui a pouco. Até daqui a pouco. Tchau. Peraí, agora você que está como anfitriano, é isso? Eu já não sei mais. Não, ainda é você, Vivian. Você está gravando, você está Pois tudo. é, isso que eu estou preocupada, porque eu já não sei, eu estou completamente perdida aqui. Você ainda é anfitriã. Você quando vai terminar, Tá você bom. vai terminar e aí vai gerar Mas Cíntia, infelizmente, todas as minhas barras aqui sumiram. Eu não sei mais o que fazer. E a Ana já até saiu.
Tá. Gente, não sei o que houve, sumiu tudo aqui, só estou vendo você, não vejo mais aquela barra de zoom. Espera aí, deixa eu ver, eu posso... Já está... Gente, eu não estou entendendo. Tornar... Eu vou tentar botar você como anfitrião, tem aqui uma opção tornar anfitrião, tá? Tá bom. Tornar Cíntia Marques anfitrião, ok? Ok, eu só não sei se quando eu terminar, Vê aí. eu acho que você, eu vou terminar, mas eu não sei se, eu acho que vai ficar gravado no seu computador, entendeu? Se ficar, ótimo. Eu acho, experimenta. Aí a Eu gente vou se terminar fala daqui a aqui, meia tá? hora. Se ficar Tá. no meu, pode deixar que eu gravo. Tá, Senão vai ficar no seu. Você vai ter que Tá. terminar aí, tá? Tá bom, tá. Vou terminar aqui, Vivian. Tá Um bom. beijo. Beijo, Tchau, tchau.